toda a paz, toda a bênção do meigo Jesus nos envolva, porque nessa tarde, a continuação do tema, aliás, esta é a quarta palestra que eu estou fazendo este mês, relativo a Divaldo Franco, a Manuel Filomeno de Miranda, a Sueli Caldas Schubert, autora desse livro que eu mostrei há pouco, para nos trazer uma realidade, uma configuração daquilo que passou, daquilo que passa e do que passará o nosso planeta Terra. Planeta este que é a nossa morada, é a nossa casa. Escolhemos habitar, conviver, para que a humanidade, por nós, pela nossa colaboração, pela nossa atenção, consiga também se modificar. No livro A Gênese, de Kardec, de 1868, portanto, observe há quanto tempo atrás, já se falava dessa transição planetária. E uma citação de Kardec é muito profícua para dar assim uma noção do quão é importante esse tema que nós vamos trazer nessa tarde, com relação ao livro Continuação da Transição Planetária, que se chama O Amanhecer de uma Nova Era, cujo despertamento é para nós um grande motivo, um chamativo, para que nós despertemos realmente. Não basta apenas dizermos eu sou cristão, não basta apenas dizer eu sou espírita, é preciso realmente vivenciar essa demanda tão necessária de que aquilo que nós hoje principalmente precisamos, a nossa transformação, a nossa modificação em pessoas melhores. Ficar na mesmice, meus amados irmãos, é viver eternamente uma rotina que não nos leva a nada. Pelo contrário, estagnamos. Águas estagnadas, meus queridos, não servem para nada. São verdadeiramente como o mar morto. Concordam? Em que não pulsa mais a vida. No livro A Gênese, diz assim: hoje não são mais as entranhas da terra que se agitam, são as entranhas da humanidade. Antes era a terra que se convulsionava. Na transição planetária, ao socorro às vítimas do tsunami no Oceano Índico. Portanto, era a natureza que se agitava. Hoje são as entranhas chamada humanidade. E isso é muito importante. Então, nesse segundo livro de Manuel Filomeno de Miranda, que é o espírito, também mentor de Divaldo Franco, assim como Amélia Rodrigues, Joana D'Angelis e tantos outros espíritos amigos, que via a mediunidade tão bela de Divaldo Franco, tantos livros trouxeram e ainda trazem para nós todos reencarnados. Sueli Caldas Schubert, relativo a este livro, ou relativamente a este livro, ela nos conclama algumas reflexões. A primeira dela, eu gostaria assim de fazer uma leitura muito rápida do primeiro parágrafo, que ela diz assim: a promessa do amanhecer que se realiza a cada dia afugenta as promessas do amanhecer aos seus primeiros. Enquanto a escuridão aparentemente impera, tem-se a impressão de que não há outra perspectiva senão o das sombras. Não é verdade? Dá a impressão mesmo. Com tanta violência, com tanta maldade, com tanto desamor que a gente ouve e vê ao nosso redor mesmo, começando muitas vezes dentro do seio familiar, estendendo-se na sociedade que está muito próxima de nós, no ambiente de trabalho. Observe as intrigas. Observe como isso está crescendo. A maldade, as influências. Já no primeiro livro da Transição Planetária, ele, Manuel Filomeno de Miranda, focaliza a influência dos espíritos zombeteiros, do mal, obsessores, que não são tão zombeteiros e tão do mal. São apenas aqueles espíritos com os quais nós travamos nas nossas convivências, quando eles estavam encarnados,
deixamos intrigas e que hoje lá no mundo espiritual e que não foram solvidas, nem perdoadas e nem quitadas, hoje eles retornam para nos cobrar. Uma comparação muito simples é como acontece tantas vezes no mundo físico, no mundo do trabalho, no ambiente familiar, em que a gente cria animosidades, intrigas, brigas, e de repente aquela pessoa viaja e não retorna mais ao país, vai morar bem longe. E aquilo fica, porque não há mais aquela convivência física. De repente um desencarna. O que ele leva? Senão toda essa intriga, essa maldade, essa convivência com que durante anos não foi resolvida. Então por isso que se fala, resolva tudo enquanto ainda está muito próximo. Jesus, muito explicitamente, diz assim, quando fores ao templo orar, antes de fazer o seu pedido, a sua oferenda, vá, reconcilia-te com os irmãos de caminhada. Puxa, ele disse tudo. Antes de rogar e oferecer a Deus tudo aquilo que nós mais temos de belo, de bom, e rogar proteção, saúde, bênçãos para a nossa vida, vamos primeiro resolver exatamente essas intrigas que há entre nós. Quer por um telefonema, uma mensagem, afinal de contas hoje a internet é muito abençoada, via WhatsApp, manda uma mensagem, manda um pedido de desculpas, liberte-se de tudo isso, para que no mundo espiritual não venha ali acontecer a necessidade de voltar e perturbar aqueles que estão encarnados. Então, já no primeiro livro, aparece assim, de uma maneira muito incisiva, um rabino que desencarnara há dezenas de anos e que volta com a mesma violência, com a mesma maldade e fazendo-se até simulacro, passar-se por um outro, porque não tinha coragem de se mostrar perante os irmãos médiuns que estavam atendendo. Mas como ele foi desmascarado, aquele que estava passando por impostor, que se plasmou pela imagem, pela semelhança dele, ele retorna ainda nesse segundo livro. Todavia, já neste livro, o amanhecer de uma nova era, de esperança, de paz, há também a reconciliação, a aceitação. E a própria mãe desse rabino vem em pedido de socorro para que ele entenda que é hora dele compreender, que é hora dele despertar, que é hora de perdoar. Então a sombra, as trevas que empanavam dentro dele, na sua consciência, toda essa luz, todo esse amor, passa pelo entendimento, pela compreensão, a haver essa modificação. Então isso é benéfico, isso é lindo. E fala também, nesse livro, eu estou só resumindo muito rapidamente, porque depois nós vamos entrar no tema que em cima a palestra de hoje, chamada responsabilidade moral, que é exatamente aquilo que está nos concitando. Por isso que a gente passa pinceladas, despertando a atenção para que vocês leiam. Leiam mesmo. Ainda não está em PDF, mas com certeza em pouco tempo vocês encontrarão também este livro, mas fisicamente é possível. Então, num outro momento, o plano espiritual, nessa caravana em que Manuel Filomena de Miranda, há muito tempo já desencarnado, espírito de luz, ele tem uma amizade com um espírita que foi na Terra, na primeira metade do século passado, já de elevadíssima ascensão moral, e que no plano espiritual ele o convida a participar de uma reunião em que vários espíritos já bem conhecidos de nós, com a coordenação de Francisco de Assis, maravilhoso, e de Bezerra de Menezes e de outros espíritos, é que traz toda essa caminhada que Filomeno de Miranda faz para trabalhar não só aquilo que acontece dentro das casas espíritas, que é um lugar onde se atrai muitos desencarnados, e eu estou assim, neste momento, me dirigindo a eles também, porque sei que há tantos aqui que estão precisando ouvir e que mexe a sensibilidade da minha alma para dizer, ouçam mesmo.
E que para nós todos que estamos reencarnados, ditos vivos na carne, por favor, vamos despertar. Vamos fazer nascer esse sol que está dentro de nós, meus amados. Para não continuar a errar mais. Não errar mais de Jesus. Para que o mal maior que já praticamos, e que ainda algumas vezes tornamos de uma maneira muito tola, ingênua, infantil mesmo, a cometer. E aí nós sossobramos diante das nossas próprias maldades que para nós mesmos fazemos. Porque ninguém faz mal para o outro, senão para si mesmo. Num outro momento, a visita e o trabalho do mundo espiritual da Cracolândia, assim dizendo, como vemos lá em São Paulo. Ele não diz o nome da cidade, fala de uma grande metrópole, uma grande cidade, onde tantos irmãos nossos ainda chafurdam nos vícios da carne, como do cigarro, como da drogadição, como desses vícios que são o mal. Então nós nos perguntamos, precisamos ainda? Para tantos beneméritos irmãos jornalistas que comigo conviveram durante muito tempo, um dia perguntei a eles, prove-me, por favor, vocês que são cultos, instruídos, que escrevem tanto, onde está escrito que nós precisamos de bebida alcoólica? Até hoje ninguém me escreveu. Por que nós precisamos de álcool? Talvez por uma asepsia. Ah, mas o vinho é bom, tomo suco. Ah, mas a cerveja é boa, tome o lúpulo, cevada. Que são, por assim dizer, mas nós ainda, não, mas eu tomo sem álcool. Continua a mesma coisa. Fumo um cigarro que não tem nicotina, mas mantém o hábito. Então, da mesma forma, continuamos arraigados a esses hábitos que é preciso o vendaval para despertar uma nova onda deste amanhecer. E ela continua no mesmo parágrafo. Percebe-se pontos de luz aqui e ali, renovando a expectativa do que virá. É assim que, sem aviso algum, um clarão maior se delineia no horizonte. Em poucos minutos, as sombras se diluem, porque o amanhecer se anuncia e nada pode detê-lo. Então, aquilo que nós já comentamos no dia 8 de julho, é preciso tomarmos precaução. Nós somos privilegiados por estarmos reencarnados hoje, da melhor das nossas reencarnações. Por isso há tempo. A previsão, segundo a profecia de Chico, era até 2019. Mas como Emmanuel nos consolou, lembre-se, que disse que as profecias não são para serem cumpridas, são exatamente uma advertência espiritual para que nós tomemos consciência, despertemos para a luz. Hoje mesmo, vi na internet, não quis ver, para não me influenciar, que mostrava a influência dos obsessores no mundo dos encarnados, dos reencarnados. Não quis ver, porque nós já conhecemos. Como nós podemos cair nessa tentação. Por isso que quando oramos o Pai Nosso, nós dizemos lá no final, e não nos deixeis cair em tentação. Vocês já pensaram nesse pedido? Que tentações são essas? Todas as que sobejamente as conhecemos. Por isso que esse amanhecer de uma nova era é tão importante e tão necessário para nós. Encontrei no site da FEBNET, da Federação Espírita Brasileira, um título chamado assim, Condutas para a Era da Transição, que achei fantástico. Conhece, né, Suzy? 5 condutas que eu gostaria de caminhar com vocês. A primeira se chama conduta de confiança. A segunda, conduta de ação no bem. Terceira, condutas para educar com amor. Quarta, condutas para participar da transição. E quinta, condutas de reações benéficas. Mas tive tanta sorte
Aliás, a sorte nos vem quando a merecemos. Por isso nós estamos aqui. O curioso é que quem escreveu isso aqui no site da Federação Espírita Brasileira trouxe exatamente referências deste livro. Tudo mastigadinho para o seu Silvino. Tudo prontinho. Então nós vamos caminhar no livro com essas citações, com Bezerra de Menezes, com Francisco de Assis, e depois nos calcarmos no próprio Livro dos Espíritos, que é a nossa caminhada, que é a base, obra basilar, junto com o Evangelho, junto com as outras obras do Pentateuco, ou seja, da codificação, que nos embasam, que nos fundamentam. Então, a primeira, conduta de confiança, confiar em Deus. Perguntas: vocês confiam? Vamos mudar a pergunta. Nós confiamos realmente em Deus? Obrigado pela resposta que alguns me disseram assim. Outros fizeram com os olhinhos assim, cheios de lágrimas. Perdão, Pai, porque eu vacilo. Quando você pede, você faz o grande pedido. Mas será que Deus vai me conceder? Você confiou? Você se jogou? Você mergulhou nos braços de Deus como uma criança que se joga? Ela não está preocupada se você vai abrir seus braços e vai ampará-la. Ela se joga. Ela sabe que você não vai deixá-la cair. Deus nos propicia igual essa conduta de confiança, entrega total. É fé que antes tínhamos fé vacilante, indecisa, para termos uma fé consciencial. Essa expressão é minha, Suzy. Termos uma fé inabalável, termos uma fé, como diz o Evangelho, raciocinada, ou seja, uma fé calcada no conhecimento, na reflexão, essa fé que antes de mais nada sai do acreditar nos dogmas impingidos, ditos para você mergulhar, acreditar e aceitar, e que hoje nos possibilitam discordar, nos possibilitam pesquisar, nos possibilitam ir a fundo, para de repente dizer: agora eu acredito. Tão claramente como os sábios que já desencarnaram e que passaram por essas mesmas vacilações com as quais nós passamos, lá no mundo espiritual já respondem a pergunta: você acredita em Deus? Ele responde: eu sei. Ele já não responde: eu acredito. Ele responde: eu sei. Para nos dizer que é fé consciencial, raciocinada. Aquela que, calcada nas obras, pelo estudo, pela reflexão e pela ponderação, essa confiança é total. Então diz Bezerra de Menezes: confiar em Deus, compreendendo que as leis se cumprem conforme desencadeadas por cada um. Chicote na nossa mente. As leis se cumprem conforme nós as desencadeamos. Não há do que fugir. Tripudiamos, enganamos aqueles que conosco convivem. Todavia, não enganamos a Deus. Concorda? Isso é a conduta de confiança. Para adentrarmos na conduta da ação do bem. E o Debrando, que é o mentor que convida Manuel Filomeno de Miranda nessa caminhada, ele diz: aplicar a excelência da teoria na conduta. Não falei há pouco? O conhecimento na sua conduta, no seu comportamento, no seu modo de agir, tomando para si os conselhos que vertem do alto. É tão fácil, não é verdade? Eu receber uma comunicação e dizer para todos vocês: a comunicação veio hoje para mim em forma de psicografia, está aqui. Saiam e cumpram. Se eu a recebi, significa que para mim foi dita por primeiro. E cabe a mim essa conduta exatamente transformá-la numa ação do bem.
Hildebrando depois continua: torna-se imprescindível o retorno às fontes evangélicas, sempre. Tanto lá no mundo espiritual, quanto aqui, está dito aqui, que há o trabalho constante, como primeiro momento, e que à noite, entre aspas, à noite, quando seria o momento do repouso, são convidados ao estudo, ao despertamento. Então, amados, aqui nós queremos férias, que bom. Queremos descanso, que bom. Precisamos de repouso, sim, para o nosso corpo carnal. Lá do outro lado, não temos férias, não há repouso dessa mesma forma. Há trabalho, há estudo. Mas você me interroga: mas você não tem toda a razão nessa afirmativa. E aqueles que estão no umbral? E aqueles que estão inertes lá do outro lado, como mostra tanto? Estão lá no estado letárgico, ou seja, adormecidos. Continuam hibernando. Hibernando. Até o momento em que o clarão da luz os desperta. Que são instigados, incitados, concitados a clamar: misericórdia, Deus. Ou só a pronunciar Deus. Esse clarão começa a se fazer. E esse despertamento faz com que eles sejam socorridos. Observe como isso é importante. O quão é importante nós orarmos pelos irmãos aflitos, pelos espíritos aflitos. Desde criança, criado em berço altamente católico, mas muito mais cristão do que católico, ouvíamos todo dia nós, os pais, nosso pai e nossa mãe, nos dizer: vamos rezar pelas almas sofredoras. Rezar por aqueles que já partiram. Observe que é a mesma coisa para dizer que nós oramos para que tantos espíritos que estão ainda lá, precisados de uma prece, abandonados, adormecidos, para que eles também despertem. Isso se chama conduta no bem, para os desencarnados, os que partiram, e para todos nós que estamos encarnados. Vamos orar. Observe que você acende esse clarão. É como uma luz poderosíssima que você acende no seu lar, ao fazer o evangelho no lar, ao orar antes de repousar. Qualquer vislumbre no banheiro, caminhando, fazendo trabalho, qualquer momento que você despertar: Senhor, abençoe os irmãos necessitados. Pronto. Observe que orar é a comunhão. E comunhão é sintonia. E essa comunhão e essa sintonia estabelece o bem. Vamos despertar o bem, diz Emmanuel, para que o antídoto mal fique de lado. Para que o mal não desperte, é preciso que o bem se movimente. Os instrumentos, diz Bezerra de Menezes, a serem utilizados para vencermos as dificuldades são simples. Guarde. Primeiro instrumento, conduta do bem, amor. Vamos fazer palestra todo sábado sobre o amor? Dá para falar o tempo todo. Primeiro sobre o amor, mas o chamado amor incondicional. Sem apego, sem necessidade egóica, egoísta. Amor desinteressado. Segundo, a bondade. A bondade é apanágio, é virtude de almas do bem. Terceiro, a compaixão. É essa paixão com é junto. É compaixão, junto com o outro que sofre. Quando se diz que devemos ter compaixão, é estar com a paixão da nossa alma em consonância caritativa
com os irmãos sofredores. Ficou claro? Mais ou menos. Quarta, a esperança. O amor, a bondade, a compaixão e a esperança. Acreditar. Acreditar mesmo. É essa confiança inabalável que temos em Deus para coroar o quinto instrumento que só poderia ser chamado, eu vou dar o início, fora da não há salvação, que se chama caridade. Por isso são 5 instrumentos benéficos: amor, bondade, compaixão, esperança e caridade. Vamos para a terceira conduta, a conduta com amor. Fazer, qualquer de nós faz. Eu vou imaginar que vocês todos, neste instante, pedissem um copo d'água para mim. Eu estou ouvindo. E eu digo assim: Tó. Entendeu? Você me pede, por favor, me dê um copo d'água. Tó. Que bom que já evoluímos e não mais respondemos assim. Já dizemos obrigado. Já retribuímos em sorriso. Observem a diferença do que se chama fazer com amor, tanto de quem oferta quanto de quem recebe. É a via dupla, meus irmãos. Como a comunicação, ela é de via dupla. Um que fala, o outro que ouve. É o emissor, é o receptor. É essa troca, simbiose perfeita entre almas, em sintonia, que faz com que haja criado o diálogo de dois, entre ambos. Conduta com amor. E seria a conduta do educar com amor. Há muitos anos, mais ou menos há uns 50 anos, eu já estudava Maria Montessori. Alguns já ouviram falar dela? Que criou o famoso método de educar crianças, chamado método Montessori. Eu não sei se ela foi espírita, mas que foi cristã, foi. Eu não sei se ela ainda vive, mas deve estar no plano espiritual. Mas o que ela me disse tocou minha alma. Quando diz: a preparação que nosso método exige do professor é o autoexame. Isso é espírita, isso é cristão. É olhar-se, é perceber-se, é auto-analisar-se. Perceber-se, descobrir-se, transformar-se, auto-amar-se para auto-iluminar-se. Ela continua: a renúncia à tirania. Imagine um professor tirano. Tem uma aluna nossa lá atrás que está me olhando. Ai, professor, você não foi tirano. Ainda bem, né? Ainda bem, porque a tirania é maldade pura. Deve expelir do coração a ira e o orgulho. Jogar para fora, expelir a ira e o orgulho. Deve saber humilhar-se e revestir-se de caridade. Suzy, vamos fazer uma palestra sobre isso. O educador, o professor, não olhe para o professor, olhe para cada um de si. Nós somos, pela nossa conduta, educadores. Quando vemos uma criança praticando maldade, nós muitas vezes nos calamos pensando que isso é ingerência na educação que o pai e a mãe devem dar. Quando antigamente, os mais antigos, chamavam sim a atenção, não importava de filho de quem fosse, porque ele detinha uma condição moral, autoridade moral. Assim como lá no interior era conhecido o padre, era conhecido o juiz,
era conhecido o prefeito, que deveriam ser pessoas cuja autoridade moral estivesse acima do cargo, da função. E, portanto, um olhar de um adulto era o suficiente para que a criança, o jovem, o adolescente, tomasse tento e enveredasse o pensar, o falar e o agir de uma forma mais correta. Isso é um método de tirar, de expelir do coração o que ela tanto nos pede, a ira e o orgulho, para revestir-se de humildade e de caridade. Bezerra de Menezes conclui: todo atendimento feito a nossos agressores deve ser dispensado com carinho. Se da mesma forma eu devo lealdade, consideração, respeito para com o meu próximo, aquele que está comigo em casa, na rua, no trabalho, esse é meu próximo. Como agora, todos nós somos nossos próximos. Devemos carinho, devemos verdade, devemos atenção. Vamos para a quarta conduta. Condutas para participar da transição. Lembre-se que já falamos. Como eu vou participar? De que forma? Bezerra de Menezes nos diz, lá na página 98, 99 até 108, resumindo: devemos manter sempre a vigilância e a humildade. Jesus nos disse: vigiai e orai. Vigilância e humildade, cooperando para o mundo melhor, através da convivência pacífica, do procedimento moral correto e do cumprimento dos deveres de solidariedade e de apoio aos ignorantes. Quem seriam esses ignorantes? Na codificação de Kardec, textualmente dito: todos nós nascemos simples e ignorantes. E por que as perdemos? Por que perdemos essa simplicidade? Que simplicidade seria assim? Metaforicamente, num texto que eu li sobre alteridade, ou seja, o trabalhar com o outro. Nós nascemos sem roupa. Nossa, que verdade que eu falei, né? Nascemos sem faixas. Nascemos sem brincos, sem atavios nenhum. Mas já repararam que assim que nasce, tem que furar a orelha da menininha, tem que colocar alguma coisa, tem que colocar a roupinha, tem que, porque nascemos simples. Mas esses feixes que vão nos envolvendo, desnecessários como atavios, que ainda nós os trazemos das nossas pretéritas encarnações, são tais quais a esses enfeites colocados no recém-nascido, metaforicamente compreensível. E ignorantes dentro dessa faixa, não da ignorância intelectual. Por quê? Porque inteligentes somos, qual semente, espírito do bem, que trazemos íncito em nós tudo, sombra e luz, inteligência ou ignorância, maldade ou bem, tudo está em nós. E cabe despertar. Por isso que gradativamente a criança precisa ser desperta. Como nós, em espírito, nós despertamos, mas guardamos, vamos dizer assim, escondidinhos, tudo aquilo que nós já fomos. E algumas vezes, por curiosidade, vamos em busca de terapia de vidas passadas. Porque se encontrarmos que fomos reis, príncipes, rainhas, beldades, nós nos completamos. Ah, que beleza. Mas se fomos maldosos, tiranos, aí nós caímos em depressão maior. Quisemos uma busca quando essa ignorância, dita desconhecimento, nos é benéfico. Para despertarmos com a vigilância e percebermos quais os sinais que são me dados, que em mim me sinalizam que eu já fui um perverso. Quando eu grito,
quando eu esbofeteio, quando eu ajo mal, quando pratico o mal, eu faço despertar, são os primeiros sinais. Quando eu digo um palavrão, o que aconteceu em mim? Troquei uma palavra de Deus te abençoe, calma, vamos orar. Trocou por uma agressão, você fez despertar o bravio dos instintos ainda a serem trabalhados. Por isso que Jesus nos diz, vigie os seus pensamentos, vigie as suas palavras, note-se, por caridade, note-se como eu ajo, qual é a minha conduta, meus irmãos. Estou tentando, de uma forma muito didática, fazer com que a compreensão chegue antes aos ouvidos, não que chegue antes ao coração. Mais adiante, na mesma conduta para participar, Bezerra nos diz, somente o perdão possui o lenitivo para as feridas do coração e deverá ser desenvolvido pelas leis do amor e do trabalho. Lenitivo é esse unguento, esse bálsamo que nós passamos quando algo nos machuca, nos fere. O perdão é esse lenitivo consolador para o nosso coração, para despertarmos para as leis do amor e para as leis do trabalho. Observem que o mundo espiritual nos conclama sempre ao estudo, ao trabalho. Nos conclama ao despertamento da consciência e nos conclama ao amor e à humildade, para que desfaçamos a tríade perversa do orgulho, da vaidade e do egoísmo, ainda nefastos. O grave problema ainda é que o revolucionário que vence o tirano, mas aquele que não vence o seu egoísmo, torna-se também tirano por sua vez. Quer dizer, eu tentar trabalhar com a tirania dos outros, mas eu não me venço, eu continuo tal qual aquele tirano que eu tentei melhorar no outro. E finalmente, não há improviso no progresso do ser humano e da humanidade. Assim ninguém pode fazer o que lhe apraz e estar incólume às reações da vida. Ninguém. Ninguém. Porque não há improviso no progresso. Eu posso improvisar uma palestra. Eu posso improvisar um discurso. Eu posso improvisar aonde vocês quiserem. Posso desafiá-los. Dê-me uma palavra e farei um discurso. Isso é possível. Mas desafiar esse progresso que é destituído de tudo que é improviso, porque a natureza não dá saltos, tudo que é cíclico para o crescimento também evolui. E finalmente, quais seriam da quinta conduta das reações benéficas? Novamente, Francisco de Assis aparece a nos dizer, com a benevolência e a bondade, o carinho e o amor, aqui dentro ele aparece seguidamente. Observe e ouça, meus irmãos. Ninguém espere gratificações pelo trabalho a executar. O que nós queremos? Obrigado. Queremos o soldo do nosso trabalho. Suzy, por caridade, já deixa reservado o pagamento da minha palestra. O que é isso? Que gratificação eu espero? Se de graça eu recebi, de graça devo doar. Da mesma forma, não há gratificação pelo meu trabalho a executar. Ou regime de exceção no programa de depurativo no planeta. Ninguém está aqui em regime de exceção. Nós somos a regra e não a exceção. Passamos pelo mesmo cadinho da prova e do sofrimento. Observe. Será o momento de pagar, de ressarcir, através do sacrifício, pois uma vida sem este não terá significado. Uma vida sem sacrifício não terá significado. Não sou eu
é Francisco de Assis. Assim, neste momento, constitui uma honra ao Espírito o sofrimento. Amados, constitui uma honra ao Espírito o sofrimento. Não nos queixemos mais, meus amados. Aceitemos de uma forma estoica, como Jesus que foi estoico. Calma, eu já explico. Aceitemos estoicamente, de uma forma estoica, o sofrimento. Porque Jesus, sendo estoico, praticando o estoicismo, ou seja, tendo a compreensão do sofrimento, ele passou pelo cadinho amargo da ignomínia, do sacrifício, dos insultos, no seu caminho do Gólgota, do Calvário. Para coroar tudo isso, ao nos dizer, primeiro olhando para si, colocando a humanidade diante de si e clamando ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice. Observe a humanização do amor do Cristo, trazendo diante dele toda a humanidade, do presente e do porvir. Pai, afaste. Para me dizer, dê-me força, coragem, espírito de luta, aceitação e, finalmente, na elevação maior do amor, na elevação maior da esperança, na elevação maior da caridade, da compaixão, ele rogou: Pai, afasta de mim esse cálice. Não, rogou: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Então não há o que tergiversar, não há o que discordar, há o que cumprir. Isso se chama, via Francisco de Assis, a conduta do bem. A praticar para que as reações sejam benéficas. E finalmente, Bezerra de Menezes culmina: haverá grande necessidade de desenvolver a mente, educando-a e disciplinando-a. Observe, ele não fala da criança, ele fala do espírito, de todos nós. Educar a mente disciplinando-a, porque senão caímos. Para atender às condutas da nova era. Desta forma, sempre devemos ter momentos íntimos para manter nossa sintonia com o Pai. E Jesus também nos diz: eu sou o caminho. Como ele continuaria essa frase? Sempre aprendemos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não. Ele não era Deus. Eu sou o caminho para a verdade e a vida que é Deus. E ninguém, eu sempre dizia, e ninguém vai ao Pai. Só que hoje eu li diferente. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. É bem diferente entre dizer ninguém vai, mas sim, ninguém vem. Porque antes ele arrebanhava. Ele era o pastor que irá deixando as 99 ovelhinhas já salvas no redil em busca da ovelhinha perdida. Ninguém vem enquanto houver ainda nesse planeta um espírito caído, um espírito sofredor, um espírito necessitado. O Cristo estará incessantemente na sua busca. Este é o libelo, meus amados irmãos, do amor. Esta é a chamada do verdadeiro amor do Cristo. Ninguém vem senão por Ele. Mas Ele é o caminho. Ele é o rumo, Ele é o norte. Então pratiquemos, como nos disseram antes, as verdades, os ensinamentos, os exemplos, a vivência do Cristo, tirando-as da mente, meus amados irmãos, e fazendo com que nosso coração
ao transpor essa era ainda de sombras, de sacrifícios e de lutas, consiga despertar para um mundo melhor. No começo desse livro, no chamado prólogo, Emanuel Filomeno de Miranda foi na página 11 a seguinte afirmativa: a vitória do bem e do amor torna-se incontestável, ou seja, não há mais do que duvidar. E em triunfo instala-se o amanhecer de uma nova era. Então é o começo consolador. É incontestável que a vitória do bem e do amor é incontestável. E já duas páginas antes, ele diz: muda-se o objetivo psicológico e existencial do ser humano. Já passamos daquela fase primeva de instintos, de perversidade, de maldade, de desejar. Quando dizemos que a justiça seja feita, na realidade estamos agindo de uma forma cristã? Essa parte aí que fala: a justiça seja feita com a vontade do Pai. Pronto. O Pai, por amor e por bondade, sempre pratica a justiça. E por ser justo, que é apenas um atributo humano, por ser a justiça e ser o amor, ele nos dá a oportunidade da reencarnação. Quem ainda não acredita, comece a acreditar. E qual seria essa mudança? Muda-se o objetivo psicológico para uma permuta. Essa troca entre o ser, o ter para o ser, que é bem diferente. Entre o material que me planifica e quer. Por isso ouvimos nesses últimos momentos desta semana, que está se esvaindo hoje, aposte na Mega Sena. São muitos milhões. E o que você fará com 100 milhões? Não, não é. Então você está trocando esse ter pelo ser. Está permutando o transitório, porque isso acaba, pelo permanente. Está trocando, permutando o aparente pelo real. É bem diferente, não é mesmo? E que diferença! E que diferença! E para concluir, vamos voltar também. O ser humano, exausto, cansado, roto, estropiado, filho pródigo, voltarei à casa do meu pai. Porque agora, sequer eu tenho a comida que é dentro das pocilgas dadas aos porcos, mas na casa do meu pai, o último do último, dos servos, tem roupa, tem comida, tem carinho, tem consideração, tem respeito. Levantar-me-ei deste país distante e retornarei ao meu país de origem. Que maravilha, meus amados irmãos! Eu osculo a face dessa irmã que é aniversariante hoje, porque um dia no seminário do 9º ano do NAI, ela me pediu: fale sobre o filho pródigo e dê-me um livro. Deu-me um livro, está aqui, estude-o, para perceber que esse país distante, que nós fugimos da nossa realidade, do real, e de repente nós estamos vivendo no aparente. Vivemos no ter para esquecermos-nos que o essencial ainda é e sempre será o ser. Para sairmos também desse transitório, porque é fugaz. Eu posso viver 100 anos, mas é transitório. Para viver o permanente do espírito imortal. Então, Filomeno nos diz: o ser humano exausto bate às portas do céu, suplicando apoio. E a divindade concede-lhe as bênçãos do trabalho e da iluminação, a fim de libertar-se da opressão a que se tem permitido.
É exatamente isso. Quando cansados, rotos, maltrapilhos mesmo, sofredores, que não compreendemos o sofrimento como uma bênção que Deus nos concede, é que rogamos aos céus o apoio. E a divindade nos dá trabalho. E aí a divindade nos dá iluminação. Observe, ele não nos dá gratuidade, nos dá trabalho. Arregace suas mangas, sacuda-se, trabalhe. A luz virá? Não, a luz está em você. O sol está íncito no coração. E é preciso despertar. Amados, que nessa tarde, tal qual o sol esplendente da luz, desse sol que ilumina o planeta, faça seu sol radiante de nossa alma também despertar em nós e irradiar luz, paz, bondade, amor, compreensão, tolerância, para que a humanidade, assim desperta, consiga olhar de outra forma o ser humano. Consiga, amado irmão, pelo trinado do seu violão, despertar a sensibilidade que há dentro de cada um de nós. Desperte pela música, desperte pelo amor, desperte pelo trabalho. Ilumine-se, acenda-se, alce voos das duas asas da evolução intelecto, moral. Que Deus abra em cada um de nós o clarão da luz, para que esse amanhecer da nova era comece aqui, comece hoje, porque a hora é agora. A hora é sempre agora. O momento é este. Faça-se a luz. Dê-me trabalho, Senhor, para eu crescer, para eu progredir, para eu amar, para eu ser feliz. Ó doce mestre, mestre do amor, mestre da luz, incendeie minha alma, ilumine minha mente e meu coração, para que eu te diga sempre, e todo sempre, obrigado, Jesus. Que assim seja.